Bom dia, boa quinta-feira. Estamos chegando aqui com mais um Pop News Conexão com a Notícia para deixar você muito bem informado nesta manhã de quinta-feira. Durante esta semana, circularam rumores de que São João del Rei havia recebido e aplicado vacinas com data vencida. Mas vai falar sobre esse assunto conosco a Eliane Freitas, enfermeira responsável pela vacinação em São João del Rei. Helene, bom dia para você. Como que começou essa conversa de que São João del Rei havia recebido vacinas com data vencida e aplicado nas pessoas? Bom dia. A mídia que é muito parceira também, ela que pode talvez trazer muito transtorno aí para a população. A gente teve acesso à informação que também foi vinculada para todos os meios de comunicação, né? Foi uma pulverização de uma mensagem que citava a possibilidade de ter aplicado vacina, né, fora do prazo estabelecido. O Ministério da Saúde ele recebe informações. A gente alimenta um sistema do Ministério da Saúde que não permite correções. Então, quando você identifica algum registro de erro no sistema, você reporta erros, mas você não consegue corrigir. Então, alguém teve acesso a essas informações e utilizou elas de formas erradas, trazendo transtorno para a população, porque não houve aplicação de vacina fora do prazo estabelecido. São João nunca segurou vacina, nunca ficou com vacina parada para que isso acontecesse. A gente sempre trabalhou de uma forma muito célere para poder não permanecer com vacinas em geladeira, uma vez que existe uma população desprotegida e precisa ser imunizada. Então, essa informação não veio através de órgãos oficiais, foi uma notícia de mídia vinculada e que foi aí multiplicada para a população e trouxe esse transtorno. Muitas pessoas ligam, perguntam, a gente primeiro certificou junto a esses registros, temos, né, um processo paralelo nas unidades, onde as pessoas, elas além de serem registradas nos seus cartões, a data que vacinou, o lote que recebeu, tem também um registro manual, por causa dessas questões de inconsistência do sistema, para futuras correções, como aconteceu agora. A gente recorreu aos registros manuais, né, para certificação junto com os cartões e não foi identificado nenhuma aplicação fora do prazo de validade. Foi tudo feito dentro do que é previsto dentro da validade. Ô, Eliane, como que vocês fazem o controle dessa data de validade dos lotes das vacinas que a secretaria recebe? A gente recebe através de fatura, né? E as faturas contêm o fabricante, a validade. E como a gente trabalha, né, com uma demanda muito grande, a gente vai priorizando sempre os que vão vencer primeiro, né? Porque a validade primeiro, ela vai sendo administrada primeiro para garantir que não haja principalmente perdas. Porque o que aconteceria no processo de perda de validade não seria a aplicação da pessoa, seria desprezar, seria, né, encaminhar essas vacinas para, né, o Estado a fim de que seja, né, descartado, não seria aplicado. Então, a gente não teve nenhuma, né, não tivemos momento que isso aconteceu. O que a gente, né, faz é encaminhar para as unidades de saúde. No primeiro momento, as aplicações eram exclusivas nas unidades de saúde, elas recebem as vacinas por lote, né, de aplicação, com validade, e a aplicação acontece verificando a vacina que está sendo aplicada e o lote e validade daquele frasco. Que a validade para a gente não era só no sentido de data, não. A gente também tem uma preocupação em sentido de horário, né? Então, assim, em relação à data é um ponto, em relação ao tempo que o frasco fica aberto e é aplicado também é outro ponto. Então, isso tudo é conferido pelo vacinador no momento da aplicação. Em algumas cidades de Minas Gerais, algumas pessoas receberam vacinas trocadas, ou seja, na primeira dose recebeu vacina de um laboratório, na segunda dose recebeu vacina de outro laboratório. Em São João del Rei, vocês têm feito esse controle para que isso não aconteça? Sim, é por isso que a gente reforça sempre a primeira dose, a segunda dose é sempre no lugar que recebeu a primeira dose, porque lá já tem o controle para a pessoa, inclusive caso que ela tenha perdido o seu cartão, que a gente pede que isso não aconteça,
lá no cartão está escrito qual laboratório que ela recebeu, então, automaticamente, ali já tem informado qual que é o laboratório que ela deve receber a segunda dose. E é direcionado para a mesma unidade que recebeu a primeira dose, para que esses erros não ocorram. Então, é por isso que a gente não abre precedentes de troca de onde eu tomei a primeira, vou tomar a segunda em outro lugar, porque isso facilita a questão do erro, né? Então, assim, a gente tem esse compromisso e é por isso que é organizado dessa forma, para que não aconteça esse tipo de situação, né? Que traz aí grande transtorno para as pessoas quando são vacinadas, principalmente. Eliane, de acordo com o calendário que a Secretaria de Saúde divulgou, e nós até conversamos aqui no Pop News, hoje, quinta-feira, é dia das pessoas de 63 anos tomarem a primeira dose. Amanhã, sexta-feira, é dia das pessoas que se vacinaram do dia 30 de março ao dia 6 de abril tomarem a segunda dose. Tem vacina para todas essas pessoas de acordo com a programação apresentada? Sim, né? O planejamento foi realizado com segurança para que a proposta dos que hoje têm 63, que forem no drive-thru, todos serão vacinados. Não vai faltar vacina, né? O que a gente não conseguiu é ampliar. A gente não conseguiu avançar mais uma faixa etária para criar uma expectativa que não ia ser atendida, não ia ter dose suficiente, né? Então, a gente tem a repescagem da segunda dose. A gente até, aproveitando sobre o assunto que a gente tocou há minutos anteriores, abrimos esse espaço para a repescagem de quem vacinou em drive-thru, para que eles recebam a vacina do mesmo laboratório. Muitos procuram unidades de saúde para completar o esquema, né? Isso tudo interfere em todo o processo de segurança do paciente, né? De direcionamento mesmo de doses, porque as doses, elas são, a gente fala que é dose casada, né? Ela já vai a segunda dose já vai direcionada para aquela pessoa que tomou a primeira. Se alguém toma aquela dose, pode faltar para outra pessoa. Então, é por isso que se organiza dessa forma. Quem tem idade acima de 63 anos, 64, 65 e daí por diante, não tomou a primeira dose no tempo certo, pode se dirigir hoje ao parque de exposição e tomar a dose? Pode, não tem problema. Se a pessoa, por motivo, né, que às vezes ela no momento não podia se vacinar, tinha alguma contraindicação, né, alguma dificuldade de locomoção, ela pode sim se direcionar ao parque de exposições para estar recebendo essa vacinação, tá? Mas caso ela permaneça ainda em condições impossíveis de locomoção, ela pode fazer o seu cadastro na unidade de saúde para vacinação. Só que, por favor, né, se for cadastrar e por acaso foi no drive-thru, avisa a unidade de saúde, porque eles estão contando com aquele planejamento para agendamento e abertura de frasco. Então, você pode estar prejudicando também mais 8, 9 pessoas que estão ali aguardando completar aquele frasco para fazer a abertura. E, às vezes, o profissional abre aquele frasco e tem que ficar correndo atrás de pessoas porque alguém, porventura, desmarca, não vai, não comparece. Então, assim, isso é muito complicado. Essa vacina é muito importante para todo mundo. Então, a gente tem que pensar também no outro, né? Então, perder dose não, organizar de uma forma que não falte. E os profissionais das unidades de saúde estarão recebendo para vacinação de 63 e 64 também, tá? Das pessoas que não puderam se locomover. Acontece posterior à data do drive-thru. Entendeu? Então, assim, se não vacinou, não pôde se deslocar, pode ficar tranquilo que a vacina para eles vai para a unidade. Eliane, a Secretaria tem previsão de quando vai receber mais vacinas para atender as pessoas abaixo de 63 anos? A gente, pelo que a gente tem observado em relação ao Estado, nós estamos recebendo vacina de forma semanal, né? Normalmente, às vezes na segunda, essa semana, por exemplo, recebemos na terça, e é mediante esse recebimento, esse estoque, que é realizado o calendário com as próximas datas e faixas etárias. Porque para a gente poder definir esse calendário, a gente tem que saber a quantidade de doses exatas vamos receber, para não criar expectativa entre as pessoas e criar um transtorno, né? A gente precisa disso de uma forma organizada. Então, a gente normalmente tem esse posicionamento normalmente nas segundas-feiras. A gente já sabe como que vai ser, a gente já consegue planejar, né, esse esquema aí de agendamento para
as faixas etárias futuras. Tem várias perguntas chegando aqui, Eliane, mas eu não tenho condições de fazer todas as perguntas para você no momento, mas eu já vou adiantar aqui para a Raquel Nascimento que ela quer saber sobre a vacina da gripe. No outro momento, eu quero conversar com você especificamente sobre essa questão. Também aqui, nós temos outra pergunta. Quem tomou vacina dia 20 de abril? Quando vai tomar a segunda dose? Quem faz essa pergunta é a Dorinha Silva. Eliane, você tem condições de responder para nós essa questão, essa pergunta da Dorinha? Se quem tomou a primeira dose no dia 20 de abril, você saberia dizer quando vai tomar a segunda dose? Qual vacina que ela tomou? Não tem essa informação. Assim, se ela tomou a Coronavac, o intervalo das doses, né, é entre 2 a 4 semanas. Quando a pessoa adoece, tem alguma contraindicação, ela não perde a sua segunda dose. Pode ser feita depois dessa data também. Ela não vai perder. Só que o ideal é você fazer nesse intervalo estabelecido pelo fabricante. Agora, se a vacina é AstraZeneca, ela toma até 90 dias, até 90 dias da aplicação. Então, depende de qual que é a vacina que a pessoa tomou. Quando ela toma essa vacina, ela já recebe um informe de quanto tempo depois está previsto, né, a previsão de quando ela vai receber essa segunda dose. A gente, até o momento, não vivenciou a ausência de segunda dose para nenhum cidadão. A Irani Campos está parabenizando, está muito bem organizada a vacinação lá no Parque de Exposição. E para encerrar sua participação conosco, a Letícia Nascimento está perguntando quando os veterinários serão vacinados. Eles estão dentro daquela prioridade dos profissionais de saúde, Eliane? Infelizmente, voltamos aqui com a Eliane. Tinha me pedido contato. Eliane, eu vou repetir a pergunta para você. A Letícia Nascimento, ela quer saber quando os veterinários serão vacinados. Aí eu queria saber também se eles estão dentro daquela prioridade dos profissionais de saúde. Teve local que conseguiu vacinar esses veterinários. São João del Rei é uma cidade muito grande. Nós temos aí, né, uma lista grande de instituições de saúde. Então, embora esteja previsto o veterinário, existe um escalonamento de exposição e de risco. Então, não chegamos, né, em dose suficiente para atender esse público. E aí o Estado, inclusive, encaminhou uma nota esclarecendo que os veterinários e os educadores físicos que estão listados no Plano Nacional, eles não são prioridades no momento, né? E também a gente não tem dose para avançar nessas faixas etárias. Nós até fizemos solicitação de avaliação para recalcular esse público de profissional, porque são trabalhadores da saúde, inclui desde o porteiro, auxiliar de limpeza, médico, enfim, dependendo do local que a pessoa desenvolve suas atividades. E a gente recebeu próximo de 25% que foi solicitado. Então, assim, quero deixar claro que isso não é uma percepção, valorização ou desvalorização pela Secretaria de Saúde das categorias e das atividades ou descumprimento de qualquer uma dessas normativas. Tudo está relacionado à questão da quantidade de doses disponível e as normativas que o Estado vai determinando em relação ao cumprimento dessas aplicações. Então, eu posso dizer que o Plano Nacional lista, porém, né, não tem vacina suficiente para que chegue até esse público, né? Teve municípios que a gente também tem conhecimento que vacinou educador físico, que vacinou, né, veterinário, mas são locais que não constam com a estrutura que São João tem, né, de hospitais, de clínicas, de laboratórios, né, e de serviços assim que são considerados como preocupação primeira do Ministério para vacinação. Então, toda vez que chega uma dose para trabalhador, primeiro você volta tudo de novo, primeiro área Covid, etc. Então, não tem conseguido chegar até esse público. Eliane, obrigado pelos seus esclarecimentos mais uma vez aqui no Pop News. Eu que agradeço.
fiquem atentas aí aos agendas, tá? Não reforçando, né? Não teve vencimento, vacina feita fora da validade. Só vocês conferirem o cartão de vocês. Se alguém tem dúvida, pode estar certificando no local onde recebeu essa vacina. Nós também vamos emitir a nota, né, dos lotes e as validades para as conferências. Eu confiro o seguinte: eu olho o lote, olho a validade. Tomei a dose antes daquela data ou até naquela data, eu não tomei dose vencida, tá? E não só desses lotes que foram citados, como os dos demais, São João trabalha com a vacinação imediata, então não dá tempo nem de vencer. A gente não fica com vacina parada. É isso aí, Pop News, sempre trazendo notícias para você, nosso seguidor, e a qualquer momento a gente traz mais informações aqui no Pop News. Pop News é notícia sobre tudo o tempo todo.